A história começa lá no nascimento do Beto, porque desde que ele nasceu, a espiritualidade começou a me preparar. Eu tinha certeza absoluta de que eu não teria muito tempo com ele na minha vida. Ele veio por pouco tempo. Então, assim, a amamentação, muitas vezes eu chorava muito. Quando ele terminou a educação primária, o jardim da infância, eu choro muito nas fotos. Ele até mexia que todas as fotos de formatura dele eu estou chorando. O ginásio foi a mesma coisa, o ensino médio, porque eu tinha certeza que estava chegando e eu agradecia muito a Deus ter estado com ele até aquele momento. Bom, então agora eu vou falar de uma carta do Beto para Papai Noel. Ele tinha 7 anos e eu pedi que ele fizesse uma carta, ele e todas as crianças, que estavam lá em casa. E ele fez esse bilhete. O Natal é uma época muito bonita, pois se comemora o nascimento de Jesus. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro em Belém. Jesus nasceu para ensinar a amar o próximo. Nessa época, nós armamos um presépio e uma árvore de Natal toda enfeitada. Desejo que todas as crianças sejam felizes. Foi o presente que ele pediu ao Papai Noel. Aos 11 anos, deixava registrada uma redação escrita no colégio. Outra lição de vida. O que é viver? Era o título. E ele escreve: viver é ser você mesmo, sem se deixar levar pela sociedade materialista. É enfrentar seus problemas sem tomar calmantes para adiá-los, pois um dia eles tomarão conta de você, levando-o à loucura. Olhar para dentro de si e ter forças para prosseguir. Viver é ter participação no mundo ao seu redor, preocupando-se com você e com o próximo. É poder ter liberdade, optar pelo que é melhor para você, sem deixar os bens secundários influenciarem na sua vida interior. 11 anos de idade. 11 anos, em plena adolescência. Até ele fazer a faculdade de Direito, que ele sempre quis ser advogado. Só que eu tinha certeza absoluta também que ele não ia ser advogado, porque ele não era o que ele queria, não era o que estava dentro dele. E aí ele fez, quando chegou no 3º ano de advocacia, que começou a ter que frequentar os fóruns, ele disse para mim e para o pai: estou desistindo, porque descobri que os problemas não estão nas leis, o problema estão nos homens. As leis existem, Eu não estou preparado para advocar, dependendo de dar um sorriso aqui ou um sorriso ali para que passe ou não passe o processo. E eu tenho certeza que as dificuldades são dos homens. Eu vou estar me transferindo para a faculdade de psicologia. O pai ficou meio desesperado, porque o pai queria que ele fosse advogado. Eu tinha certeza que ele não ia ser, então aceitei muito bem. E ele chegou a fazer 2 anos de psicologia quando desencarnou. Então, quando o Beto resolveu passar para a psicologia, quem entendeu, que o problema estava nos homens, o meu marido teve uma reação mais difícil, porque não aceitou muito. Eu aceitei de imediato, que eu tinha certeza absoluta que ele não nasceu para ser advogado. E aí ele me mandou um bilhete no meu aniversário, foi perto do meu aniversário, e o bilhete é o seguinte: mãe, você está sendo o meu porto seguro, de onde parto para realizar minhas mudanças. O que quero te dizer é que já tracei o meu caminho e estou forte para ir em frente. Graças a você, que sem cobrar nada, confia em mim e confia na vida. Será que foi com você que aprendi a confiar na vida? Deve ter sido, não é?
Eu te amo e te respeito cada vez mais. Cada gota de esperança que você deposita em mim se transforma numa força que me surpreende e me impulsiona, no sentido de trazer o sonho cada vez mais perto da realidade. Essa certeza do seu amor e da sua confiança em mim é nesse momento o alimento que me dá mais força. Obrigado por ter sempre respeitado minhas opções. Foi graças a estas opções que hoje me sinto, enfim, trilhando o caminho certo. Te desejo muita saúde para viver muito, ver onde eu vou chegar. Tenho por você um amor muito grande. Seja feliz. Beijo do seu filho Beto. Foi véspera de um carnaval, eles resolveram passar o carnaval na casa da irmã, que morava Arminda, que morava em Espírito Santo, Guarapari, e foram para a casa de um amigo, que tinha uma casa em São Pedro da Aldeia, que já estava no meio do caminho. Então resolveram ir, e na noite que foram passear na praia, e no que foram passear na praia, às 10h30 da noite, encontraram 2 policiais militares, fardados, que pediram droga, eles não tinham, e levaram um relógio, R$10, e atiraram para que não houvesse testemunho. Só que o menino, o amigo, morreu na hora, e ele não, ele ficou caído dentro do condomínio. Era um condomínio de juristas. Então, de madrugada, uma pessoa dentro do condomínio chamou o médico para ser atendida. E esse médico me disse depois que não sabe por quê, quando ele saiu para atender, ele passou a mão no gravador. Passou a mão no gravador, botou na bolsa e foi para dentro do condomínio. E encontrou o corpo do meu filho e o corpo do outro menino. Só que o meu filho estava ainda com vida e pôde gravar tudo o que aconteceu, deu o meu telefone, pediu que me chamasse e contou o que aconteceu. Senão nunca nós iríamos saber absolutamente nada do que tinha acontecido. Então foi assim, já a mão de Deus, né, encaminhando para esse médico, né, a vida do meu filho. Aí ele me ligou, o médico. Quando me ligou, pediu para falar com meu marido, eu falei, não, pode falar comigo, o que aconteceu? Eu tinha certeza. E ele falou do acidente, né, do que tinha acontecido. E eu disse para ele, nós estamos indo para lá, e falei para o meu marido, chegou a nossa hora. Nesse momento, eu pensei em Maria, sabe? E falei assim, eu não tenho direito, né? Porque Maria Santíssima teve que viver a morte do filho, né? Um filho que não precisava ter passado por aquilo tudo, passou em amor a nós. E quem seria eu, né? Para não enfrentar a maior dificuldade da minha vida. Aí fomos para lá, ainda pegamos ele com vida. Eu ainda pude dizer para ele as palavras que ele repetiu na primeira mensagem que ele mandou. Ele diz, mãe, ainda sinto suas mãos presas à minha, pedindo a Jesus por mim, pela oração que você fez. Então assim, ficou 3 dias em coma, e de lá nós trouxemos para o hospital aqui, Santa Lúcia, e ele ficou mais 3 dias e veio desencarnar. Mas assim, tive muita ajuda na ambulância lá em Cabo Frio, que nos levou de São Pedro para Cabo Frio. Era uma ambulância de bombeiro e eu estava muito sem saber dentro da ambulância, falando no telefone com o médico daqui do Rio, e o rapaz que estava na ambulância, o bombeiro, falou para mim, a senhora está falando com quem? Eu disse, com o doutor Rocha, do Miguel Couto. Ele falou, ele é meu padrinho. Ele é meu padrinho. Passei o telefone para ele, daí para frente eles resolveram tudo, porque eu não tinha a mínima condição, sabe? Conseguiram o helicóptero, trouxeram para cá, então foi assim, a mão de Deus
não deixou de, em um segundo, de estar realmente me protegendo, me amparando. Tá? E foi assim que ele desencarnou numa quarta-feira. Eu sabia, eu deixei todos os amigos se despedir, os amigos que chegavam, eu dizia, sobe e se despede, porque ele precisa se despedir. Tinha certeza absoluta. Consegui ficar dentro do CTI pelo meu equilíbrio. Os médicos me chamaram e disseram que não era padrão, né? Que ele não deixa ninguém ficar, mas que eu podia ficar. E eu fiquei ao lado dele e assisti o desencarne dele. Fiz uma oração, os médicos deram as mãos, pedi que todos dessem as mãos. Sentimos um calor muito grande que o médico falou para o outro médico desligar o ar. Não desligamos o ar. Tal calor que era. E aí eu pude me despedir dele. Ele conta na primeira carta como foi importante essa despedida. É assim, ele se foi, voltou. Seis meses depois de desencarnado, ia fazer aniversário, era aniversário meu, e eu comecei a sentir que estava na hora de eu procurar. Não conhecia nada, não conhecia Uberaba. Peguei a minha filha e peguei um ônibus e fui embora para Uberaba. Cheguei lá, o Chico Xavier estava doente, não estava atendendo, e lá me deram o endereço de 2 centros de pessoas que também trabalhavam com o Chico, mas que também tinham um centro, trabalhavam em outros centros. E eu fui procurar o Centro Aurélio Agostinho com o médium Celso de Almeida Afonso. Cheguei lá à tarde, porque a reunião era à noite, eu não sabia, e quando eu entrei, o estudo do Evangelho da Tarde era perda de entes queridos. E aí eu entrei e falei, eu vou receber uma mensagem do meu filho nesse centro, porque isso era para mim. Escutei, né, o Evangelho, e aí fiquei sentada no meio-fio, eu e a minha filha, de 4 horas até 7 da noite, esperando o centro abrir. Aí o centro abriu e eu entrei, lá ninguém conta nada, ninguém fala, a gente só coloca um nome no papel, data do nascimento e do desencarne da pessoa que a gente quer, a carta, a mensagem, e pronto. Né? Só que a terceira carta foi a dele, e eu tinha certeza que foi a dele, porque ele não começa falando de mim, ele começa com uma poesia. E ele era poeta, ele escrevia muito poesia. Então ele começa a carta com uma poesia. Então quando ele começou a poesia, eu falei a ele. Aí foi assim, não sei te descrever o que eu senti. É a certeza da certeza, entendeu? De todos os ensinamentos, porque eu sou filha de escritor espírita, meu pai tem livros escritos, a minha mãe a vida toda visitou hospital para ver doentes que ela nem conhecia, porque não tinham visita. Então eu fui criada nesse ambiente, né? Então assim, naquele momento foi como dissesse para mim, tudo que você aprendeu é verdade. Está aqui, está presente, entendeu? Está vivo e está com você. Foi indescritível, indescritível. Bom, como ele começou, a primeira mensagem que eu recebi, no 8/7/94, era meu aniversário, 6 meses depois que ele tinha partido para o mundo espiritual. Ele começa assim, não posso ser Deus, mas gostaria de poder passar a quem amo a alegria do céu, o direito sobre as fontes, queria fazer dos lagos um eterno espelho em que somente o belo repousasse para movimentar mais tarde, traduzindo a paz do amor, a verdade da felicidade. Formaria brilhantes sem preços, flores sem morte, pássaros soltos e trinando, como se fossem cantar a melodia dos anjos para alguém que muito amo, você, mamãe Regina. Assim que ele começa a primeira carta. Eu tinha que desmontar, né? Não podia deixar. E aí ele continua assim,
Obrigado, baixinha. Você é um coração que cresce, cresce e assim me alcança em qualquer lugar que eu possa estar. Vê, mãe. E você, Arminda? Não estou mostrando temeridade alguma. Afinal, nunca estive afastado da fé que conquistei e que sempre me impulsionou para o cultivo das melhores coisas. Não está aqui um santo. Afinal, não é possível se julgar melhor, mais digno, quando se sabe que quem nos abraça e nos ama mais fortemente são nossas mães. Minha adorada Mãe Regina, ainda sinto suas mãos presas às minhas, naquela tentativa de me manter sempre junto a você. E estou. Foi exatamente no momento que eu cheguei lá em Cabo Frio, que ele já estava... Não sei se valerá muito repetir o assunto da agressão, porque ficou esclarecida a vocês a maneira que tudo aconteceu. Sentirei bem lembrando da minha alegria e a alegria do Paulo Henrique na região dos lagos. Saímos naquela noite, passando a vida limpo, e até podíamos aconselhar um ao outro, quando havia apenas uma opinião de vida. Pisávamos na areia e assistíamos às ondulações das águas, como se estivessem abanadas pela lua. Ainda não sei se por débito meu ou por se irresponsabilidade de dois corações infelizes que, sem pensar em ninguém, nos alvejaram, tirando-nos o direito de prosseguir no corpo. O nosso Neco foi de vez e eu ainda fui socorrido de maneira a me despedir de vocês, em um leito de hospital, sem estar certo se foram 4 dias entre a consciência e a inconsciência dos fatos. Não posso esquecer no CTI a oração que você, mãe, dirigia em súplica pedindo a Jesus, a Sheila e ao Dr. Bezerra de Menezes para que me auxiliassem no apagar das luzes, me permitindo a passagem para outra. Encontrei uma jovem muito bonita que pedia aceitá-la como pessoa da família. Pensei que era Sheila, pelos braços bonitos e sorriso de cristal. Era minha bisavó Esther. E mais tarde ainda me foi dado encontrar o velho Constantino e a vovó Arminda, que me faziam lembrar a vovó América e o vovô Pedro. Gostaria que meu pai me ajudasse nessa parada, que às vezes não é tão fácil. Tenho encontrado nas cartas do meu pai um tanto de revolta. Não quero que estejamos um só momento esquecidos, isso é lindo, que os infelizes são filhos de Deus, com os mesmos direitos nossos de ganhar a luz que buscamos. Não sou anjo e tampouco tenho comigo o sentimento ainda do perdão, para apresentar sem qualquer restas de rancor, mas sei que juntos saberemos pelo menos desculpar, para que no futuro a terra não esteja coberta de sangue e de medo. Gostaria de prosseguir escrevendo, mas este foi meu tempo. Quero que os familiares do Neco, que é outro rapaz, reconheçam a mesma amizade minha e do Neco. E quero que os familiares do meu amigo e dos meus não fujam de participar de reuniões amigas, de festas de amigos, porque quem faz somente o que deseja não dá alegria a ninguém. Beijos, mãe, felicidade sempre, não só nesse dia. Quero entregar a você tudo, mas se não posso, fica somente com meu coração. Garanto que estou bem, não precisa se preocupar tanto. A gente se fala em outra carta. Tchau, Beto. Bonita, né? Achei lindo ele ter se referido aos caras, né? Sempre como corações infelizes, como irmãos. E mesmo naquela situação, né? E 6 meses depois de desencarne é muito pouco, né? 6 meses é muito pouco. E aí eu fazia assim, todas as vezes que eu começava o coração a me apertar muito, os meus amigos até já sabiam, falavam, Regina, você está começando a ficar triste, que eu começava a entrar num processo de tristeza, estava na hora de ir para Uberaba. E aí eu pegava o ônibus, ia de noite,
Porque eu trabalhava, né? Eu tinha que ir de noite, via a sessão e voltava na mesma noite, depois da sessão. Então era um bate, vai lá e volta aqui, 24 horas, mas eu ia. Fui muito com a minha mãe, fui muito com meus filhos, com meu marido, de vez em quando um ia comigo. E assim eu tenho quase 200 mensagens dele em 4, né? A última que ele me mandou foi quando desencarnou o pai, que foi muito bonito. Ele disse que recebeu, aliás, ele veio me avisar, eu estava no hospital com meu marido, e ele passou, ele entrou no quarto, eu estava num quarto, eu não estava no CTI. Ele entrou no quarto e fez assim com a mão para mim. Só assim, sabe? Sério, fez assim. E eu entendi, mãe, se despede que está na hora. Só que ele me mostrava um local todo envidraçado, que não era ali. E eu, no dia seguinte, falei, ele veio, eu vou me despedir. Aí eles vieram buscar o meu marido para o CTI. Quando eu entrei no CTI, era o CTI, o local que ele tinha me mostrado, entendeu? Naquela noite, ele desencarnou. Veio buscar literalmente. Mas já mandou dizer que o pai está bem, que não estava com condições ainda de se comunicar, mas que ele estava tratando do pai, que ele muito tempo tinha esperado a chegada do pai, que a casa estava bonita, só falta eu. É isso. Fora as cartas, tem os sonhos, né? Que eu me desprendo para conversar com ele, sempre que eu peço, sempre que eu estou com saudade do seu sonho. E também uma vez que eu tentei me comunicar e consegui me comunicar através do computador. Eu tinha tido uma pneumonia e estava de licença em casa, 10 dias de licença. E aí eu resolvi passar limpo as poesias dele, que tinha assim, muitas folhas soltas. Eu resolvi, que eu estava querendo fazer o livro dele de poesia, e resolvi passar limpo as poesias. Quando eu estou no computador, eram meia-noite, estava com um copo de laranjada, meia-noite, todo mundo dormindo, e eu estou no computador. De repente, como se tivesse apertado aquela tecla Caps Look, que pula assim. Então, o que eu tinha escrito querido filho. E aí aquilo empurrou lá e entrou uma frase, mãe, estou aqui com você. E aí eu não segurei, né? Estraguei tudo, porque só consegui gravar, né? Parar e gravar. Porque comecei a chorar, comecei a falar alto, chamar meu marido, gente, vem cá, o Beto está aqui, o Beto está aqui. Aí chamei meu marido, acordei meus filhos, o Beto estava ali. E aí realmente estraguei a comunicação por não estar preparado. Mas foi uma coisa muito forte, eu gravei, ficou gravado, né? Contei para muita gente. Depois tentei outras vezes, mas realmente eu não estava preparada para esse contato. Se eu tivesse, eu podia até hoje estar me comunicando com ele via computador. Mas eu não estava realmente. Foi uma emoção muito grande. O coração veio na boca, parecia que eu ia. Não estava. Eu não conseguia segurar a emoção. Então vamos contar um pouquinho, né, da passagem do Beto pelo mundo espiritual, pela pátria espiritual, mais ou menos até hoje, né? O tempo lá é diferente do tempo daqui, mas eu posso contar como é que foi, né? Quando ele desencarnou, ele foi direto para um sítio chamado Sítio das Pedras Azuis, que ele conta, que chama assim porque o chão onde eles pisavam era azul. Nesse sítio, ele quando chegou, ele foi levado para ver todas as encarnações anteriores, para que ele pudesse entender o porquê que tinha acontecido aquilo, porque tinha um porquê, tinha um motivo. E também o que ele precisava fazer para se preparar para um futuro, né? Para uma vida futura. Então ficou lá muito tempo. Dali ele foi levado para um sítio chamado Recanto da Paz. Esse Recanto da Paz
é um sítio de árvores frutíferas. Então ali já foi o primeiro trabalho dele no mundo espiritual. O que ele fazia? Com um grupo de amigos, né, espirituais, ele recebia os espíritos que estavam chegando da Terra, principalmente mais ou menos os que passaram pelo que ele também passou, né, um desencarne involuntário, uma coisa meia drástica, e eles davam aqueles sucos, tiravam o suco das árvores, davam e faziam aquela roda falando da espiritualidade, do espiritismo, da encarnação, com aqueles sucos que eram sucos que tinham a medicação necessária para esses jovens. Depois de um tempo, que aí o tempo eu não sei qual, ele foi para um lar-escola. Nesse lar-escola é um lugar onde ele aprendeu de tudo. Ele diz: mãe, tudo o que você possa imaginar na face da Terra, de ciência, de tudo, é ensinado nesse lar-escola. Então ele aprendeu um pouco de geologia, física, química e tudo necessário para... E ele fazia psicologia, né? E ampliou e terminou os estudos de psicologia nesse lar-escola. E aí ele fala muito da Joana de Ângeles, né? Porque aí ele diz: mãe, tudo que Joana de Ângeles dizia ainda não aconteceu no planeta Terra, mas vai acontecer. Né? A coisa a psicopedagogia, o trabalho de psicologia do eu, né? Então todo esse trabalho dela. Depois que ele se formou lá em psicologia, aí ele pôde abrir o consultório com mais 2 amigos da espiritualidade. Então a última notícia de trabalho que eu tenho dele é que ele já está trabalhando como psicólogo no mundo espiritual. É muito bom, né? Muito bom saber. Às vezes eu ficava aqui falando assim para mim: Beto, cadê você? Me manda notícia. Ele manda a carta assim: mãe, você é a pessoa que mais sabe de mim. Você não pode falar isso, você é a pessoa que mais sabe de mim. E é mesmo, mas é muito bom. Então, a mensagem que eu tenho para deixar para todas as mães que já devolveram, né, e vão devolver seus filhos à pátria espiritual, é que agradeça a Deus. Agradeça a Deus o tempo que vocês tiveram com eles. Agradeça a Deus a escolha de eu ter sido mãe, de nós termos sido mãe, porque é uma escolha, né, a família escolhida. Agradeça a Deus você ter forças e entender que a vida continua, que eles estão cada vez mais junto de nós, que eles estão no nosso, que o amor é infinito, o amor não acaba, né? E que nós temos 2 caminhos na vida. Ou a gente segue a vida sendo protagonista, vendo a vida passar, ou a gente segue fazendo a nossa história, tirando as pedras do caminho, amenizando as dores, transformando dor em realização, buscando um trabalho voluntário, porque em todo trabalho voluntário você está colocando um pouco do seu filho, que no momento não está ao seu lado. Então, assim, a vida não acaba, muito pelo contrário. A minha missão e a missão de todas as mães é dobrada, porque agora eu faço por mim e faço por ele. Porque tudo que eu faço, eu falo para mim mesmo: o Beto gostaria que eu fizesse assim? Então eu vou fazer assim, para que ele possa gostar também, entendeu? E está presente todos os dias e faz parte dessa nossa vida. E agradeço todos os dias a Deus por ter sido mãe dele, por ter convivido com ele 25 anos, né? Muita alegria, muito ensinamento, foi meu professor, meu poeta, e muito eu tenho que agradecer, só tenho que agradecer. E a doutrina nos dá, né, essa força, porque sabemos que um dia vamos nos encontrar. Estou preparada para o encontro.